uma parte da sua carteira de renda fixa voltada para essa estratégia, dependendo do volume de patrimônio, você consegue trazer ali uma rentabilidade real muito maior, porque o maior inimigo da renda fixa acaba sendo a inflação implícita, né? Que é o mais ignorado aí para a maioria dos investidores. E começando logo pela pergunta principal, vou começar com você, Aquaman. Qual que é o maior erro que você vê hoje dentro da consultoria, que você vê com os clientes, que vê quando os clientes chegam da consultoria um pouco sem preparo, em erros que eles cometem ao investir em uma renda fixa, ao procurar uma renda fixa, ao achar que é uma renda fixa, mas não é tão fixa assim? Vamos lá, Edson Benatti. Primeiro eu quero ressaltar nosso compromisso com a pontualidade aqui. O programa começa meio-dia com atrasos e a gente está fazendo isso com excelência há mais de 2 meses. Boa. Vai começar com um erro simples, não o principal erro, por exemplo, que chega com os clientes, mas é não calcular, por exemplo, ali o limite que você pode se expor no FGC em determinado emissor. Porque é um erro bem comum das pessoas, é achar que você pode ter investido 250 mil por emissor. Mas você tem que pensar ali no cálculo que a rentabilidade pode ultrapassar o valor e aí você pode ficar descoberto pelo FGC. Então é muito importante você fazer o cálculo do volume projetado que você vai ter de valor investido lá na frente quando chegar no vencimento daquele mesmo título. Ou seja, a pessoa coloca lá 240 mil na FGC, em poucos meses já pula para 250, ela está desprotegida. Exatamente. Faz sentido. E você, Lucas? Tem tanta coisa que dá pra gente abordar em relação a essas limitações de renda fixa, né? Mas um que eu mais defendo, assim, é a mesclagem entre indexadores, né? Acho que é o mais importante, principalmente num país cíclico, né? Na nossa economia, que tudo acaba em pizza. Pera lá. Pegou? A Gabi me pediu pra eu lançar o trocadilho do Carilho aí, né? Deixei. É justo. Como assim? Foi tudo que eu consegui. Explica o trocadilho da pizza enquanto com a pizza. Desde os anos 2000 ali, a gente observa topos históricos de juros. Logo após isso é normal que a inflação deu uma arrefecida, né? Com a alta de Selic. Após isso a gente observa várias oportunidades de marcação a mercado. Tem alguns investidores com um pouco mais de experiência que conseguem fazer essa mesclagem ali de indexadores para valorizar isso. Num ponto mais sensível ali de alocações, quando você estipula prazo de vencimento numa taxa pré-fixada e consegue alongar esses títulos até que a Selic comece a se comportar de uma maneira mais passiva, ali descendo, então você começa a ter mais oportunidades em um pós-fixado voltado ali para a nova subida futura da Selic e, em contrapartida, você tem o IPCA como uma defesa. Não é um modelo de recomendação padrão, não serve para todo mundo, mas ter uma parte da sua carteira de renda fixa voltada para essa estratégia, dependendo do volume de patrimônio, você consegue trazer ali uma rentabilidade real muito maior, porque o maior inimigo da renda fixa acaba sendo a inflação implícita, né? Que é o mais ignorado aí para a maioria dos investidores. E aqui nos comentários, Gustavo Tomasi, temos Samuel Cabral, o Investe Já, o Douglas, o pessoal aparecendo em torno de 50 pessoas e aumentando. É Douglas Ribeiro? Não, é outro Douglas. Douglas Ribeiro também, mas ele já tá aqui já. E você, Luiz, qual que pra você é os maiores erros aí na hora de investir em renda fixa? Cara, vou até falar de um erro que eu vi ontem, né? Já fala o parte CPF. ali de uma pessoa que eu tava conversando ontem, né? A respeito de renda fixa, a pessoa falou, não, eu tenho uma distribuição muito legal de renda fixa e afins, e a pessoa acabou pegando todos os títulos de renda fixa do mundo e empilhando dentro de uma carteira. Tinha tipo R$1.000 em cada um, sem considerar o prazo de vencimento de cada um e sem ter algum objetivo específico, com apenas o objetivo de jogar o dinheiro lá. Então, esse erro da parte da renda fixa passa por justamente você não saber o que você quer com aquele investimento, né? Que foi até o que a gente falou em um episódio que eu participei anterior também, da pessoa não ter um objetivo claro para aquele investimento que ela delimitou. Então, dentro da renda fixa, como outros investimentos, você tem que ter um objetivo claro para poder fazer isso, que aí a taxa de juros vai poder te ajudar nessa questão justamente. Para mim, um dos principais erros da renda fixa hoje não tem a ver com os títulos bancários ou algum título que tenha proteção da FGC, mas sim com um crédito privado que está abrindo oportunidades aí, mas você não analisa o emissor para poder adquirir esse título. Então, às vezes você está correndo um risco com um prêmio que não vale a pena e a pessoa não sabe avaliar isso direito. Então, às vezes tem uma empresa com caixa comprometido que não tem a possibilidade de alongar a dívida dela, de emitir um título para fazer esse movimento, e você comprou um título bem no vencimento que a empresa está no momento mais crítico. E aí a gente já encontra o problema, porque se não tem um fluxo de caixa para a empresa poder pagar os seus funcionários, pagar a sua estrutura,
o credor vai ficar por último. Eles vêm depois disso. Inclusive, em processo de falência, eles vêm depois disso. Então, é natural que o credor ele esteja mais exposto a um risco ali sem uma análise devida. Já nesse Tocou mesmo... no ponto que o Lucas queria. Já que estamos... Lucas se contorceu, vamos lá. Já que estamos aqui também, é bom... Aproveita é bom o tema aí. Já jogou no ventilador mesmo? Vamos seguir a partir daqui. Uma coisa que a maioria dos investidores deixa de abordar também, né, Eric, é a questão de liquidez no secundário para esse tipo de título em comparação ao risco soberano do tesouro, né? Então, muita gente gosta de fazer negociações ali e tem uma ideia de que é possível você se desvencilhar de uma renda fixa antecipadamente, né? Você marca um prazo, aí vem um grande nuance ali que traz muita especulação para o mercado, que é a nossa querida marcação a mercado, né? Fazer isso com títulos que estão fora do tesouro delimitam ali a sua estrutura de liquidez e tem um spread envolvido, né? Que é o custo operacional disso. Quando você leva isso para o crédito privado, a margem é muito mais complexa, né? Então, para você que tem um CDB lá muito alongado, você está contando com o risco do FGC ali para garantia e ainda tem a possibilidade de fazer uma negociação um pouco mais prática. Quando você vai para o crédito privado, a história já muda um pouquinho. Fala um pouco sobre a liquidez aí, então, Eric, desse nuance e o prêmio de risco que normalmente costuma valer a pena. Exatamente. E quando a gente vai olhar para o mercado secundário, por exemplo, a gente tem que olhar essas nuances igual o Lucas falou. Então, a gente tem que ver se o título tem liquidez, se alguém no mercado quer comprar aquele título, se o porquê que aquele título está pagando mais do que a emissão dele, se o preço dele está baixo e a rentabilidade dele aumentou, o porquê dessa empresa está nessa situação e porquê que esse título está à venda no mercado sendo desfeito do primeiro dono dele. E a gente entra num ponto também que é a análise das empresas não só para a renda variável, mas para renda fixa de modo geral. Então a gente vai olhar principalmente endividamento, vai olhar os fluxos de caixa, vai olhar o fluxo de amortização, e aí a gente encontra títulos de empresas grandes, mas com uma rentabilidade enorme, IPCA mais infinitos, pré-fixados acima de não sei quanto, muito acima do CDI, e aí a gente fica atraído, fica tentado a pegar esses títulos, mas sem saber o risco por trás disso, porque todo risco ele exige um prêmio para isso. Uma coisa também que a gente analisa bastante é a concentração de receita, isso pouca gente vê. Então você tem uma receita muito bonita ali da empresa que está captando aquele título, mas aí aquela receita ela vem necessariamente a boa parte dela vem de um grande contrato, vem de um único fornecedor, de um único pagador. Então ali, apesar dos números estarem bonitos, quando você analisa um pouco mais a fundo aquela empresa, você percebe ali que há um risco de uma quebra de contrato, uma não renovação de um contrato específico. A gente tem exemplos disso que já aconteceram, né? Então, esse risco de crédito ele existe bastante. E se você já está ganhando uma grana acima de R$ 4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão Faça a sua análise de perfil, preencha o questionário até o final. Se você for aprovado, né, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$ 4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né? Com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente. Chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, Reclame Aqui, Juros Brasil, se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar: Raul, eu não aprendi a investir e pegar o dinheiro de volta, ou se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça 10 mil reais. Investimento melhor que isso não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí.